Eu vou te explicar como é que um país tão importante se define aos poucos e tem a economia arruinada, citando exemplos. E vou explicar como é que o dinheiro vai perdendo o valor de maneira desordenada e rápida, né? Fazendo com que na mente das pessoas os produtos estejam ali apenas encarecendo, quando na verdade o dinheiro está perdendo valor não só pela inflação, mas também por motivos que você vai entender através desse vídeo. E é através disso podemos fazer aí uma comparação do que pode acontecer com o Brasil se ele seguir o mesmo exemplo, não só da Argentina, mas também dos outros países que estão sofrendo com isso. As crises, elas são, sem dúvida nenhuma, as criadoras de revoltas. E são nas crises que mais vemos desigualdade social, fome, inflação, discussões sobre como a gente pode acabar com a miséria de uma classe social, sendo que os julgadores nem sabem como é que é a vida de uma pessoa que tem baixa renda. Porém, antes de uma bolha social estourar, nós temos avisos, sinais de que algo ruim está acontecendo na economia. O primeiro sinal é observar o mundo à nossa volta, né, sem olhar apenas o nosso próprio umbigo. Como estão os outros países à nossa volta? Aquelas economias cuja cultura se assemelha à nossa. Observando a Argentina, a Venezuela, a Bolívia e os outros países do nosso continente, não se engane, tá? Basta só olhar as notícias e fica claro o que é que está acontecendo. Se informar sem ter um conhecimento básico sobre economia, política e fatos históricos pode tornar uma filtragem de notícia muito, mas muito difícil, porque as notícias são jogadas com sentimentos e dependendo do momento, né, que você pode estar vivendo, pode ser fisgado por uma ideia errada do que é que está acontecendo de verdade. A mídia ela lida com sentimentos, gatilhos mentais para poder fisgar as pessoas através da atenção, não todas, tá? Mas é algo usado há décadas na nossa sociedade e que é algo que não passa mais desapercebido. E ainda assim, muitas pessoas são fisgadas por notícias de caráter ideológico populista. E aí vem uma questão cultural muito séria. Por que não se tem discussões sérias na política, na sociedade, nas universidades sobre o que realmente está acontecendo não só na América Latina, mas também ao redor do mundo? Porque tem professores que instruem seus alunos não só com base em conhecimento, mas também em ideologia. Isso já aconteceu comigo, inclusive. A política não só do Brasil, mas também nos outros países da América Latina, entre outros também, quem tem um pouco de fama já consegue se eleger, né? Dá ali um jeitinho, mesmo sem ser capaz. Basta ver os candidatos nas campanhas, né? E alguns viram até meme. Se ver poucas pessoas capazes intelectualmente de administrar ou co-administrar qualquer coisa. Tem muita gente que nem terminou o segundo grau, mal sabe interpretar um texto e acha que consegue fazer o bem para o povo. E algo muito comum de ser escutado basta ser honesto, né, para poder fazer o bem. O problema é que honestidade é uma qualidade humana, não um sinal de conhecimento e preparo. E a falta disso, inclusive, pode desencadear problemas sérios. Muitas vezes a intenção pode ser até a outra, né, mas essa não é a discussão nesse vídeo. Mas isso influencia nessa discussão sobre política e pessoas com pouco conhecimento que são fisgadas por ideologias prejudiciais ao pleno funcionamento de uma economia e da sociedade também. Não se engane, tá? Tudo gira em torno da economia, inclusive as nossas vidas. A maneira de como vivemos, comemos, trabalhamos, estudamos, empreendemos, ganhamos ou até perdemos dinheiro, nossos filhos, nossas relações, tudo é influenciado pela economia, mesmo que indiretamente. Deixa eu começar logo com um exemplo, né, que eu poderia citar aqui qualquer outro país da América Latina, mas o que está acontecendo lá na Argentina é algo impressionante pela importância que o país já teve na economia mundial. Ele já foi um destaque no agro, né, como hoje o Brasil é. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. A renda per capita, renda por habitante, era acima até da França, Alemanha e até da Dinamarca. Isso aconteceu depois da primeira Constituição Argentina, que foi lá em maio de 1853. E num período pré-guerra, o país viveu seus melhores dias. Porém, ainda depois da Segunda Guerra,
não se tinha tantos políticos populistas, mesmo com a crise pós-guerra. Aqueles que usam a oratória para poder influenciar as pessoas com discursos de igualdade social, levando à indignação das classes mais pobres e culpando aqueles com mais condições financeiras. E que também culpam qualquer político ou pessoa que pense de maneira contrária. Isso é radicalismo, ideologia de esquerda, onde se coloca o poder ali no Estado, espera dele migalhas enquanto ele engorda seus pares. Depois da Segunda Guerra, o mundo inteiro experimentou uma crise por cima da outra. Fatos econômicos se acumularam enquanto a desigualdade social crescia e a busca do povo por pessoas que falavam bem, ao invés de ter preparo mesmo, conhecimento, cresceu ainda mais com discursos de igualdade social. Afinal, quando todos estão ferrados, o sentimento de revolta pode ser usado como arma de voto ou até pior. E foi algo bem explorado pelos políticos populistas ali da Argentina e por pessoas de dentro também. Depois de ter uma constituição mais democrática e mais liberal, a Argentina teve várias reformas constitucionais, mas foi depois do governo de Juan Perón, em 1946, que foi só ladeira abaixo. E para se manter no poder, o que é que os populistas fizeram na Argentina? Culparam os mais ricos. Taxaram com mais impostos as indústrias que geravam empregos, aumentaram ali os salários, os pisos salariais dos trabalhadores, cresceram os sindicatos e a política de que o empreendedor ou o patrão é ruim. O capitalismo é imperialista e enriquece às custas dos mais pobres. Ideologias baseadas no marxismo, onde a igualdade é onde todos são camponeses e comunistas, porque no fim das contas era isso que Friedrich Engels e Karl Marx queriam dizer nos seus conjuntos de ideias e filosofia. Inclusive foram essas ideologias que criaram ditaduras e mataram milhões de pessoas aí de fome ou até por atrocidades, de várias formas. Quem defende ideias de esquerda defende também essas atrocidades. Eu sou liberal, eu não estou aqui para ficar criticando pessoas que defendem algo que às vezes elas nem conhecem, mas é questão de consciência também. Mas o assunto pesou e vamos voltar de volta ao assunto do populismo argentino. Resumindo, empreendedores falem porque pagam muitos impostos e não tem como manter uma empresa. Eles precisam declarar falência porque perderam tudo. Trabalhadores na outra ponta perdem seus empregos e põem em risco a segurança alimentar da sua família. O número de desemprego sobe seguido do número de empresas que precisam demitir seus funcionários para poder continuar existindo, fora as empresas que são fechadas por não aguentar os impostos e os aumentos salariais, que são incompatíveis com o momento econômico. Afinal, se a economia não vai bem, não tem como o empregador conseguir aumentar o salário sem ter mais lucro, sem estar lucrando. Para ser mais simples, empresa que não lucra, quebra. Então, a única solução que o governo tem é dar mais estímulos financeiros, para que não só as empresas, mas a sociedade também se beneficie de modo geral. Então, se dá mais crédito às empresas, abaixa os juros, mesmo quando a inflação de preços está aumentando, aos desempregados se dar mais auxílios para que a desigualdade diminua. E de certo modo isso é certo sim, desde que haja ali uma responsabilidade fiscal, mas o fato é que a Argentina e os outros países ao redor do mundo têm a sua moeda desvalorizada e sem valor por continuar imprimindo e distribuindo dinheiro, sem contar o risco político e econômico que eu vou aqui me aprofundar mais. Olha, para quem não entende muito as consequências disso, isso pode parecer até maravilhoso, Eles estão cuidando dos mais pobres. Porém, existe um lado da moeda que deixa os pobres ainda mais pobres e os ricos também mais pobres, de certa forma, a não ser aqueles que fazem parte do conluio populista. Mas no fim das contas, todos são prejudicados, ou pelo menos aqueles que não saírem do país e levarem o seu patrimônio para um país mais seguro, porque isso acontece. Existe um superaquecimento da economia pelo excesso de dinheiro no mercado, Um aumento generalizado de preços também é seguido, que é um efeito do mercado inflado. E eu vou explicar isso de uma maneira bem simples para que qualquer um consiga entender. Se tem muitas pessoas comprando os produtos de um mercado, os produtos vão ter que aumentar
porque a oferta de produtos é menor que a demanda dos consumidores. Então, para que não haja uma falta de produto, o preço obrigatoriamente vai ter que aumentar. E aí acontece isso de modo geral, em outros mercados. E um vai aumentando porque o outro aumentou também e assim vai. E aí nós temos dois tipos de inflação, né? A inflação por excesso de liquidez monetária, excesso de dinheiro na economia que superaqueceu, e também a inflação psicológica de preços, aquela que um aumenta porque o outro aumentou e tá tudo ficando mais caro e todo mundo acaba sentindo no bolso. E do outro lado temos um país que não tem como pagar uma dívida pública, né? Porque o país ele precisa se financiar, ele não tem dinheiro infinito, né? Ele precisa de dinheiro de terceiros para poder financiar os seus projetos e a sua infraestrutura. E um governo populista traz riscos fiscais, né? Por conta dessa ideologia baseada em pensamentos de esquerda, aquelas teoricamente voltadas ao povo, né, com a desculpa de igualdade, sendo que nenhum governo de esquerda ou ditatorial conseguiu dar benefícios ao povo de modo geral na história. Isso nunca aconteceu. Sempre tem a centralização de poder, né, que é prejudicial para um funcionamento de qualquer economia, tá? E isso traz a desvalorização da moeda, encarecendo os produtos importados, aumentando ainda mais os preços na economia que já estava sofrendo com aquilo. Porém, esse ali não é o caso da Argentina, né, que ela está sofrendo também com populismo, inflação, né, inflação psicológica também e o risco político. E o que é que acontece lá? Entra político, sai político e a moeda continua perdendo poder de compra. Sabe quanto custa uma sacola de 10 pães na Argentina? Eu vou fazer essa conta aqui de uma maneira que demore um pouco até para se desatualizar, afinal esse aqui é um vídeo. 10 pães custam aqui no Brasil, né, em média R$6, em alguns lugares é até um pouco mais caro. Isso aí dá em torno de $1, né, junto com a taxa ali de conversão. E na Argentina, o valor de 1 quilo de pão, porque lá se compra o pão por quilo, custa ali 134 pesos argentinos. Uma feira mensal de uma família de baixa renda lá, que é de costume nosso aqui fazer uma feira mensal, afinal somos um país que constantemente sofre com inflação de preços, né? E essa comparação é importante fazer. Enfim, custa ali em média 14 mil pesos argentinos. Isso dá aí em torno de R$500. E a gente sabe que R$500 hoje aqui no Brasil não se compra mais nada, né? Já imaginou ir num supermercado e fazer uma feirinha e o caixa cobrar ali R$14 mil em algumas sacolas de compras? O que está acontecendo lá na Argentina e em outros países também não é brincadeira e muito menos motivo para chacotas, porque o que acontece ao nosso redor tende a nos influenciar também. E nesse caso eu espero que a influência seja para não repetir os mesmos erros. Então, resumindo, problemas econômicos, inflação, riscos fiscais, insegurança política, cultura baseada em crenças populares limitantes. Isso te lembra alguma coisa? Nós, brasileiros, culturalmente, somos diferentes de todos os outros países ao redor do mundo. Mas, em questão política, historicamente, somos muito, mas muito parecidos, principalmente quando fomos governados aí por políticos de esquerda, né, que quase afundaram o Brasil. O discurso de desigualdade social, ele pode até dar um gatilho mental de indignação. Usar como arma a fome, o desemprego, a miséria de um povo, né, como arma de poder, é algo que nós brasileiros conhecemos muito bem, né? Afinal, depois de ter eleito ali 2 políticos populistas, o Brasil quase quebrou de vez, né? Isso sem contar os desvios de verba, corrupção, né? E enquanto isso, o povo alienado por discursos populistas ganhavam migalhas, enquanto os pares dos políticos corruptos ganhavam ovos de ouro. E isso sem responsabilidade fiscal, que acabou até causando um impeachment. Às vezes um discurso de heroísmo, né, social, ele esconde um monstro disfarçado de bondade e de boas intenções, e que eu chamo carinhosamente de o fabricante de pobreza. No seu ponto de vista, será que o Brasil ele vai seguir o mesmo exemplo da Argentina? Deixa a sua opinião aí nos comentários e o seu like também, porque isso ajuda o vídeo a se tornar mais relevante, né, e ajudar outras pessoas. E só assim o YouTube vai continuar recomendando esse vídeo. Se inscreva porque é hora de pensar.